extensão do auxílio não é o motivo para tomar lá da cá na eleição da Câmara de Deputados. Embora o Congresso esteja de recesso, os candidatos à presidência da Câmara do Senado estão em campanha, seja em viagens pelo Brasil ou conversando com os partidos. Pompeu de Matos, do PDT-RS, o autor do projeto de lei 5.509-20, que propõe o pagamento de bolsa de 600 até o final de março de 2021, ao lançar sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, DEM, Rio de Janeiro, disse que a extensão do auxílio ou uma ampliação do Bolsa Família estava sobre a mesa. Arthur Lira, do PPP de Alagoas, candidato do governo Jair Bolsonaro, que conta com o apoio do Centrão, chegou a defender algum tipo de ajuda para as camadas mais pobres da população durante a pandemia do coronavírus, mas frisou até é preciso respeitar o teto de gasto. Pompeu de Matos diz que, embora o tema tenha surgido para ele, o auxílio não é objeto de troca de votos. Não no meu caso, não quero nada em troca. A prorrogação é uma cobrança que vou fazer, seja um ou outro que venha a se eleger. Não é um toma lá da cá. Não vou mudar o meu voto. O Lira pode prometer que não mudo, disse o parlamentar. A eleição que impacta no auxílio, o partido de Pompeu de Matos, do PDT, decidiu apoiar Rossi para a presidência da Câmara. O candidato sucessor de Rodrigo Maia também conta com o apoio de outros legendas que defende a prorrogação do auxílio, como, por exemplo, o PT, Cidadania e PSDB. Para Leandro Ferreira, presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, embora o tema do auxílio tenha sido apresentado pelos candidatos, isso não significa empurrão para que a continuidade do benefício seja aprovada rapidamente. Não é um auxílio que impacta na eleição da mesa da Câmara, é a eleição da mesa da Câmara que impacta no auxílio. Se nós não tivermos uma eleição em curso, provavelmente já teríamos chegado a um consenso maior sobre o que fazer com o auxílio. Neste momento, disse Ferreira, agência de notícias Sputnik Brasil. Embora o Congresso esteja de recesso, os candidatos à presidência da Câmara do Senado estão em campanha, seja em viagem pelo Brasil ou conversando com os partidos. O ponto é o seguinte: precisamos superar a eleição na Câmara para que o auxílio volte a ser discutido. As eleições interromperam a discussão sobre o tema, mas claro que cada candidato expressa uma opinião a respeito disso, acrescentou o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Louros estão distantes. Para o cientista político Maíra Aguiar, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UF Rio de Janeiro, o próprio calendário eleitoral é um fato de bloqueio das discussões sobre o auxílio. Se algum tipo de renda for aprovada, agora não é certo que se colherá os louros em 2022. Tem 2 anos pela frente. Pode ocorrer problemas fiscais e ninguém quer se comprometer-se a fosse em 2022 com a eleição para presidente da República e para deputados
Certamente esse tema estaria em foco porque impactaria na votação seguinte, mas agora está distante disso. A diferença entre Rossi e Lira. Na opinião dos deputados Pompeu de Matos, se o eleitor for Lira que o bolsonarista, esse assunto morre. Mas se o Baleia Rossi vencer, não quer dizer que o certo, mas a chance da discussão prosperará é maior. Na visão de Mayra Aguiar, não há muita diferença entre Rossi e Lira, pois ambos defendem a mesma pauta de austeridade fiscal a favor do mercado. A sustentação do governo e de várias de suas figuras tem como alicerce o mercado, o executivo e o legislativo faz um discurso para o mercado. Tanto faz-se o Arthur Lira ou Baleia Rossi, o discurso é parecido, assim como era de Rodrigo Maia. Das principais lideranças da Câmara, hoje todos têm um discurso da disciplina fiscal como ênfase na lei de responsabilidade fiscal. Baleia de ala de Michel Temer no MDB, que durante seu governo aprovou o teto de gasto, disse: a crise segue profunda. Precisamos cuidar dos mais pobres, reorganizado os programas de renda mínima, mas sem abrir a mão da austeridade fiscal e do teto de gasto. Demagogia fiscal sempre custa caro para o país, em especial para os mais pobres. O professor da UF Rio de Janeiro lembra o papel fundamental desempenhado no processo político brasileiro. Após a Constituição de 1988 pelo presidente da Câmara, figura importante para organizar o legislativo, que dá relevância dessa eleição. De acordo com Maiara, esse papel do Congresso de mesa, diretoria da Câmara, fica ainda mais ressaltado com a postura de Bolsonaro, que, segundo ele, tem um perfil autoritário e nega a ideia de um governo que negocia. Distribuir o poder é uma coisa, corrupção. E a outra, Bolsonaro, é um negacionista da política, dos partidos. Quando governar é partilhar, embora ele veja isso de forma pejorativa, como toma lá da cá, afirmou o cientista política. Vírus não se cansou de nós. A Caixa Econômica Federal pagou, no final de dezembro, a última parcela do benefício para 3,2 milhões de brasileiros. Diante da chegada da epidemia do coronavírus ao Brasil, em março, o governo relatou em conceder algum tipo de bolsa para a população. Inicialmente, a proposta da equipe econômica era um auxílio de 200. Após a pressão do Congresso da sociedade civil, o benefício passou para 600 e começou a ser pago em abril. O valor integral foi pago até agosto. De setembro até dezembro, o benefício passou para 300. A Bolsa beneficiou 67,9 bilhões de pessoas e o governo gastou cerca de 300 bilhões para não romper com o teto de gasto em 2021. O governo teria que flexibilizar o regime fiscal, como no ano anterior, quando decretou o estado de calamidade e liberou o gasto para combater os efeitos sanitários e a economia da pandemia até agora. No entanto, o Planalto não deu sinais de que poderá fazer isso. Segundo o deputado Pompeu de Matos, a situação agora ainda é mais crítica do que no início da pandemia da Covid-19. A pandemia não terminou. Nós cansamos do vírus, mas o vírus não se cansou de nós.
Morre Maguito Vilela, o prefeito que tomou posse na UTI do Alberto Einstein. O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, de 71 anos, morreu às 4h10 desta quarta-feira 13, segundo a nota divulgou no começo da manhã pelo Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. De acordo com a nota, Maguito estava internado desde 27 de outubro do ano passado na unidade de terapia intensiva na UTI para tratamento da Covid-19. Na sua carreira política, Maguito Vilela passou por vários cargos públicos no estado de Goiás. Ele foi vereador, senador, prefeito e governador antes da vida pública. Foi professor e advogado. Bolsonaro diz que estava certo ao questionar a Coronavac. Bolsonaro disse que não tinha nenhum papel no sinal verde para a vacina Sinovac, pois acaba a Anvisa decidir sobre a sua aprovação. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira que estava certo ao criticar a credibilidade da vacina chinesa desenvolvida pela Sinovac Biotech, que apresentou resultados decepcionantes da eficácia em testes locais. Nesta terça-feira 12, pesquisadores do estado de São Paulo anunciaram que a vacina chinesa foi 50,4% eficaz na prevenção de infecção sintomática em um ensaio local, apenas o suficiente para aprovação regulamentar e bem baixo da taxa anunciada na semana passada. Bolsonaro criticou rapidamente a fórmula da Sinovac, que estava sendo testada em estágio final pelo Instituto Butantan de São Paulo, como não confiável. Ele disse anteriormente que seu governo não compraria a vacina chinesa, mas depois cedeu, visto que as críticas e o lançamento da vacina no Brasil aumentaram. Falando simpatizantes foram de sua residência, Bolsonaro fez pouco caso dos resultados do julgamento de Sinovac, até agora dizendo que ele havia sido injustamente caluniado por questionar o teste. Esses 50% são bons, não a todas as críticas que recebi pelos meus comentários. Agora eles estão vendo a verdade. 4 meses sendo criticado por causa da vacina, disse ele. No entanto, Bolsonaro disse que não tinha nenhum papel no sinal verde para a vacina Sinovac, pois cabe à Anvisa decidir sobre a sua aprovação para o uso. Na semana passada, o governo brasileiro fechou acordo com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses da vacina chinesa. O governo receberá 46 milhões de doses iniciais, com a outra opção de 54 milhões de doses, posteriormente com a agência Reuters. Ex-governador Sérgio Cabral é condenado a mais de 11 anos de prisão. Somadas as condenações, já são mais de 300 anos de pena. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado a mais de 11 anos e 3 meses de prisão. A sentença foi divulgada nesta terça-feira 12, assinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. A condenação se deu dentro da Operação Stefani, um desdobramento da Operação Lava Jato. Ao todo, Cabral já recebeu 332 anos de pena, somado todas as condenações. Ele foi condenado pelo envolvimento no recebimento de propina na Fundação Departamento Estadual de Estrada de Rodagem do Rio de Janeiro, no valor total de 18,1 milhões pago por empresas que contratavam obras com o órgão. Também foram condenados no mesmo processo Wilson Carlos da Silva, 14 anos e 2 meses de prisão, Luiz Carlos Bezerra,
há 7 anos e 9 meses. Henrique Alberto Santos Ribeiro, há 20 anos e 9 meses. Lineu Castilho Martins, 16 anos e 6 meses de prisão. Procurador e advogado Márcio de Lambert, que defende Cabral, se pronunciou em nota. A sentença reconheceu a condição do ex-governador como colaborador da justiça, mas a defesa vai recorrer, pois não concorda com as penas aplicadas com a Agência Brasil. Descoberta planta medicinal que interfere na replicação do coronavírus. Cientistas norte-americanos provaram no extrato de Artemisia N1 impede a replicação do coronavírus SARS-CoV-2 em condições laboratoriais. Pesquisador da Universidade de Columbia de Nova York, de Manchester, de Washington, do Instituto Politécnico de Worcester, dos Estados Unidos, provaram que o extrato fluido quente das folhas de Artemisia N1 tem atividade antiviral contra SARS-CoV-2, de acordo com um estudo publicado no banco de dados da BioRxiv. Os pesquisadores estudaram a atividade de extrato de 7 espécies de Warashina N1 de 4 continentes contra o vírus SARS-CoV-2 reproduzido em cultura de células Vero S6. Todos os extratos demonstraram sua atividade contra SARS-CoV-2, embora uma das amostras tiveram guardada desde 2008. Isso significa que a substância ativa está em todas as espécies de Warashina N1. Este componente é preservado durante douradouro e seco armazenamento à temperatura ambiente. Os pesquisadores avaliaram a correlação da eficácia do extrato fluido quente da Warashina N1 com folhas que possuem artemisina e outros flavonoides. A atividade antiviral do extrato não depende de artemisina e outros flavonoides, mas está ligada à amodiquina, substância usada para tratamento da malária que Warashina N1 também contém. Os resultados mostram que o componente ativo em extrato não é provavelmente artemisina, mas qualquer outro, ou é uma combinação de componentes que atuam sinergicamente para bloquear a infecção viral. Depois da invasão, segundo a diretoria do estudo do Departamento Biológico Biotecnologia do Instituto Politécnico de Worcester, Pamela Valteres, as substâncias de artemisia suprimem a replicação do vírus SARS-CoV-2 depois de uma invasão na célula, dado que os experimentos mostram que o extrato de artemisia possui atividade antiviral mínima contra pseudovírus laboratoriais que contém proteína S do SARS-CoV-2 usada pelo vírus que se liga invadir as células, conforme o estudo. É o primeiro relatório sobre a eficácia de extrato fluido quente da Warashina N1 contra SARS-CoV-2. As pesquisas seguintes determinaram a eficácia em vivo para entender se é possível criar na base de Warashina N1 um medicamento para o tratamento da Covid-19, informou Guedes. Os pesquisadores esperaram que os testes clínicos seguintes tiveram sucesso por em cápsula de folhas secas da artemisia. Seria um medicamento barato e seguro contra o novo coronavírus? Poderia ser usado em lugares onde é difícil organizar vacinação com
Agência Sputnik Brasil. Análise e implementação irregular da vacina nubla a recuperação do investimento em mercados emergentes. Um aumento nos mercados emergentes vinculado ao sucesso das vacinas Covid-19 pode não refletir totalmente os desafios de entregar suplementos escassos para alguns dos países mais pobres do mundo, sugerindo em 2021 acidentado para investidores na classe de ativos. O lançamento da vacina já está se moldando para ser o tema de investimento do ano. A campanha de imunização antecipada de Israel ajudou o shekel a atingir o máximo de 24 anos. Ajudou os estoques locais, enquanto o peso do Chile subiu 1,3% no mês passado, ajudado por seus esforços para terminar a vacinação no seguinte trimestre. No outro extremo do espectro, RAND da África do Sul, Real do Brasil, foram punidos recentemente, em parte devido às precauções com os estoques de vacina de seus países e a disseminação de uma nova variante do coronavírus no primeiro. Mas em outro lugar, os investidores mostraram menos seletividade depois de voltar aos ativos de mercado emergentes no final do ano passado, com as opostas de uma recuperação econômica robusta da pandemia. No entanto, a recuperação global de longo prazo depende em parte da distribuição de vacinas, e nesse sentido espera-se que os mercados emergentes fiquem atrás dos mercados desenvolvidos, que garantiram mais vacina do que o necessário. A entrega oportuna de vacinas está provando ser um desafio, disse a economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, na conferência Reuters News. Tudo depende da vacina, do vírus, para a economia de curto prazo, mas o vírus para os mercados é provavelmente mais a vacina, disse a economista-chefe do UBS, Erin Capse, em um podcast recente de UBS, referindo-se à economia global. A maioria dos investidores prevê que as vacinas atingirão os mercados emergentes amplamente durante a segunda metade do ano, mostrou uma pesquisa recente do Citi. Isso sugere que pouco espaço foi precificado para contratempos potenciais, como novas ondas de vírus ou atraso na vacinação. Enquanto isso, alguns países que estão avançados com a inoculação estão colhendo recompensas limitadas. Sempre que investidores ficam otimistas com o crescimento global, eles compram em FX, moedas de mercados emergentes, amplamente, em vez de se aprofundar na história local, disse Dirk Willey, chefe de estratégia de mercado emergente do Citi. Mais de 60% de variações nas taxas de câmbio foi explicado por fatores globais, disse Willey. A perspectiva para o dólar americano, um desses fatores agora parece menos certa, após uma recuperação de baixa de mais de 2 anos, uma vez que a expectativa de uma onda de gasto sobre um novo governo de Joe Biden elevaram o rendimento dos tesouros dos Estados Unidos. Um dólar mais fraco normalmente apoia os mercados emergentes e suas moedas. Citi sinalizou os riscos de que os mercados possam começar a se preocupar com programas de vacinação ineficientes ou lentos em países que já enfrentam desafios fiscais como o Brasil. Mas para a maioria dos países parece menos escrutínio até agora. O rublo da Rússia
e o Won da Coreia do Sul tiveram um desempenho inferior no mês passado, apesar do programa de inoculação relativamente rápido do primeiro ou do segundo garantir um alto nível de dose com porcentagem da população gráfica das doses de vacina Covid-19 administrada. Além das vacinas, da mesma forma, os spreads de crédito diminuíram desde a pandemia em toda a linha. Títulos soberanos de Israel, Abu Dhabi, dois dos líderes globais em doses administradas até agora estão sendo negociados em níveis semelhantes aos do México e da Arábia Saudita, dois dos mais atrasados. Ainda assim, o crédito do México pode ser sustentado por ele, garantir uma das doses mais altas como porcentagem da população nos mercados emergentes. Não deve haver muita diferenciação no desempenho do crédito soberano com base no desempenho da vacina, disse Nick Eisinge, diretor de mercados emergentes da renda fixa da Vanguarda. É claro que irá se beneficiar com o retorno dos países desenvolvidos com essa atividade mais forte na exportação e serviço, disse ele. Alguns investidores estão olhando para além das vacinas vistas como uma variável pontual, e em vez disso, se concentrado em métricas mais tradicionais como finança pública e necessidade de financiamento externo. Não temos nenhuma contribuição direta da vacina ou mesmo da pandemia, taxas de infecção ou qualquer coisa em nossos modelos de crédito, disse Yong Zhu, gerente sênior de portfólio do PON Capital. Que realmente mais importa com a pandemia, as políticas afetam os indicadores macros, se há alguma mudança estrutural de longo prazo no país. Em contraste, a implementação da vacina central para a estratégia de ações do HSBC, disse John Lomax, chefe da estratégia de ações globais do banco, aumentando a sua posição sobreponderada em países como Indonésia e Tailândia. Os mercados que lideram menos bem com o vírus têm muito mais a ganhar com a implantação da vacina e normalização econômica, mesmo que leve tempo, disse Lomax com a agência Reuters.